Olá pessoal, vamos aqui iniciar a nossa webinar, né? Meio de um jeito diferente, assíncrona, para que todos possam assistir aí no melhor momento. Já também gostaria de lembrar a vocês que a webinar ela não meio que resume, né, a grosso modo, o que a gente viu nas unidades 1 a 4. Então, ela é só mais um meio norteador para que vocês desenvolvam a avaliação. Mas alguns pontos vocês têm que voltar, deverão voltar às unidades 1, 2, 3 e 4 para realmente aprofundar a temática que será aqui trabalhada, né? Então, ela é meio que um norteador, mas este norteador ele precisa também de outros embasamentos. Vocês deverão fazer nas unidades já trabalhadas, ok? Então vamos lá. Bom, levando em consideração que durante toda a disciplina trabalhamos para responder essas 4 perguntas e daí vocês já tiverem ao final resolver todas as perguntas aí meio que um projeto, tá? Que vai culminar com o quadro de congruência. Que o quadro de congruência ele na verdade é um resumo, um esqueleto de qualquer projeto de pesquisa, tá? E lembrando que no curso vocês deverão desenvolver um artigo. Esse artigo científico, tá? Ele parte exatamente num quadro de congruência, que é o ponto inicial de qualquer estudo, certo? Então, para isso a gente responde essas 4 perguntinhas: o que, porquê, para que e como. O que refere-se ao problema de pesquisa. Tá? Esse problema de pesquisa é algo que você acha que cabe alguma discussão, alguma nova descoberta a respeito de uma temática. Então, nós sugerimos lá no início trabalhar com as temáticas de empreendedorismo e inovação. Teve muito tema bom, muito trabalho que já tem inclusive um corpo que pode seguir perfeitamente, tá? Mas tem outros que a gente precisa melhorar. Então, o intuito dessa webinar é mais para dar uma luz também nesses que precisam aí dar uma melhorada, okay? Então, o problema de pesquisa ele leva em consideração algo que ainda não está solucionado e que você identificou uma lacuna e que pode pesquisar, tá? Então esse é o problema de pesquisa. Geralmente ele começa aí com uma perguntinha, tá? Com um pronome interrogativo: que, como, qual. Então esse tipo de pronome vai estar inserido num problema de pesquisa. E é uma pergunta. Bom, professor, estou com dificuldade de achar meu problema de pesquisa. Você tem uma temática que quer trabalhar, que gosta, que tem afinidade e tal. Então, você coloca esse tema, pesquisa aí nas bases, SPEL, Google Acadêmico, periódicos CAPES, enfim. Tem uma série aí de sites que vão te trazer textos, trazer artigos, né, sobre a temática.
Então procure prioritariamente em artigo científico publicado, né, em revistas boas. Tá? Então lá nesses artigos tem a seção de conclusão ou de considerações finais. Vocês podem dar uma lida nela e lá ele vai elencar os futuros temas que podem ser trabalhados sobre a temática, né? Então, sugestões para pesquisas futuras. Então, isso tudo tem dentro do artigo. E aí você pega isso daí, tá? Pega o que o autor sugeriu e pode desenvolver um trabalho em cima. Pronto. E a partir dali você vai fazendo mais e mais, vai praticando. Daqui uns dias você já tem familiaridade com duas temáticas, três temáticas ou com uma temática e já descobre ali um problema de cara, tá? Então isso exige leitura, tá? Então evitar, eu vou aqui no, sei lá, numa inteligência artificial, no chat de inteligência artificial, vou pedir para ele sugerir aqui, vou só copiar e colar. Errado, isso é plágio, tá? Então vou no site acolá, descrever não sei o que, lá, e botar, é plágio, tá? Então, professor, se eu pegar essa sugestão e em cima dela desenvolver algo, eu estou cometendo plágio? Não, ele sugeriu. Se ele sugeriu, qualquer acadêmico pode fazer. Lógico, não copie e cole. Dê uma trabalhada, dê uma repaginada. Pronto, você formula o seu problema de pesquisa. Deste problema de pesquisa, eu vou ter um suporte teórico. Vou ter uma teoria por trás. Essa teoria vai me levar à confecção ou criação de hipóteses ou de pressuposto. Hipótese se eu trabalhar com pesquisa quantitativa e pressuposto se eu trabalhar com pesquisa qualitativa. Então eu tenho um problema. Esse problema ele tem um suporte teórico. Esse suporte teórico vai me fazer formular respostas, possíveis respostas sobre aquele problema. Então, as hipóteses ou pressupostos são o quê? Possíveis, né, respostas em relação a um problema. Isso baseado na literatura já existente. Você não vai inventar a sua cabeça. Então, baseado na literatura existente, quais são as respostas, possíveis respostas para esse meu problema de pesquisa? Tá? Então, do problema, eu consigo tirar as hipóteses e os pressupostos baseados na literatura. E do problema, tá? Eu já consigo responder, vou até pular aqui para a perguntinha para que eu já consigo tirar meu objetivo geral e meu objetivo específico. O meu objetivo geral nada mais é do que o meu problema de pesquisa. Vou tirar meu pronome interrogativo e vou acrescentar um verbo, conforme a gente trabalhou lá na unidade 3. Tá? Então, você está com dúvida quais os verbos usar? Vai lá para a unidade 3. Tá? Me assiste lá a aula. Então, o objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral só é um objetivo, tá? Ele casa diretamente com o problema de pesquisa. E os objetivos específicos, né, são aqueles objetivos que vão auxiliar o pesquisador a atingir o objetivo geral, tá? Como se fossem metas a serem atingidas, ok? Então, esses objetivos específicos, não existe uma quantidade pré-determinada. Em meus artigos eu costumo botar 2 ou 3. 4 já começo a perder meu foco. 1 já não tem a obrigação de colocar um objetivo específico, porque muitas das vezes ele vai até contrastar com o objetivo geral. Então, entre 2 ou 3 objetivos específicos, você consegue fazer uma pesquisa, um artigo aí robusto, tá bom? E aí agora eu venho para o porquê.
que é a justificativa. Então a justificativa, apesar de ser o momento na qual você vai colocar lá a sua opinião e defender porque seu artigo é bom, sua pesquisa tem validade, ela pode dar prosseguimento e contribuir para a academia, mas alguns pontos a gente tem que prestar atenção. Então, primeira coisa, se eu vou falar sobre pegar uma temática aqui que foi trabalhada, não é o caso, mas eu vou pegar aqui a que está me vindo na cabeça agora, empreendedorismo feminino. Se eu vou falar sobre empreendedorismo feminino, minha justificativa tem que ser em cima de empreendedorismo ou empreendedoras, né, do gênero feminino que tem algum negócio, né? Então eu não vou pegar e falar de empreendedorismo feminino e daqui a pouco citar de internacionalização de empresas, de marketing digital. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, falta coerência e faltou, né, em alguns casos a gente pegou até falta de coesão, porque em alguns casos uma pessoa pesquisou numa fonte, copiou, colou, aí pesquisou noutra fonte, copiou, colou e enfim, deu esse plágio aí que foi detectado, né? Então falta uma coerência, falta uma coesão quando a gente tenta trabalhar de qualquer jeito. E a justificativa é onde você está vendendo ali seu peixe. Então, na justificativa, ela tem que ser coerente com o tema, ela tem que trazer, né, inclusive, alguns autores que indicam a importância da pesquisa sobre aquele tema, trazer dados. Então, muitos casos ocorreu, o empreendedorismo feminino é crescente no Brasil. Comprove isso com dados. Então tem várias fontes que você pode pegar, Ministério da Economia e Sebrae, por aí vai. Alguns desses órgãos aí terão informações, né, referentes a este crescimento, e aí você dá maior robustez aí à tua pesquisa, certo? Além disso, vocês devem evitar palavras, né, como adjetivos que só querem enaltecer a tua pesquisa, né? Empreendedorismo feminino é um tema importantíssimo. Importantíssimo por quê? Tá? Pode ser importante, é importante, tem sua importância, mas outras pessoas estão trabalhando com empreendedorismo, mas não querem trabalhar sobre esse aspecto, querem trabalhar sobre outros aspectos, né? Com empreendedorismo artesanal e por aí vai. Então, evitar o uso de adjetivos que tentem destacar a tua pesquisa. Evitar palavras com sufixos mente, frequentemente, atualmente, isso aí também não cola legal. Verbos no gerúndio. Está fazendo, crescendo, porque denota que está rodando em círculo e nunca chega a um ponto. Ok? Então também você tem que trazer para a alçada do teu trabalho a questão de qual é a inovação do teu trabalho em relação aos demais. O que é que teu trabalho traz de novo? O que é que ele vai acrescentar para a academia? Qual é a contribuição prática dele? Então, nisso tudo tem que estar na justificativa, no porquê. E o como, tá?
como a gente trabalhou tanto na aula 1 quanto na aula 4, referente à metodologia empregada para você executar o teu trabalho. Então vai desde a classificação da pesquisa como descritiva, explicativa, exploratória, se ela é quantitativa, qualitativa, determinação de população e amostra, né, fonte de coleta de dados, isso aí tudo já foi comentado nas unidades anteriores. Vocês podem voltar lá e assistir o desdobramento dessa pergunta, ok? Sobre normas ABNT, ficar atento a essas normazinhas, mais o manual de trabalhos acadêmicos do IFP. Qualquer dúvida, consulte-os. Então eu vou elencar, fazer uma referência aqui de um artigo, eu não sei. Então vamos lá, pego a ABNT, tá? A NBR 10520, vou lá, como é que se faz agora a referência? É dessa forma, é artigo, assim, é livro, tá? É dissertação, é tese, enfim. Uma dica que eu dou para vocês para terem um trabalho robusto é pesquisar prioritariamente em artigos científicos, tá? Ou teses. Então, você colocar artigos científicos ou teses em seu trabalho, tá? Ele é mais bem visto do que você trabalhar com dissertação, com TCCs ou até mesmo com livro. O livro vocês colocam só se for aquele clássico, tá? Não tem como deixar de consultá-los, mas a maioria baseia-se por artigos científicos. Se eu quero publicar em revistas de qualidade, quantidade de artigos científicos que eu tenho que referenciar dentro do meu trabalho, ele tem que ser mais internacional do que nacional. Aí se eu for para fora, quiser colocar uma revista aí afora, coloque mais fontes internacionais, ok? Com o tempo, vocês vão pegando este macetezinho, principalmente na prática, quando você for praticando, ok? Então a observação a essas normas, né, também é importante vocês terem. E temos aí o nosso amiguinho quadro de congruência que vocês deverão elaborar. Então, na primeira semana, vocês identificaram a temática e a justificativa. Professor, mas a justificativa não tem aqui no quadro. Mas guarde ela para quando você estiver elaborando o seu artigo. Tá? A temática você tem. A temática está aqui, ó. Então, se você tem uma temática em geral ou já tem seu título, já coloque aqui. Tá? Depois, problemas, hipóteses ou pressupostos de pesquisa. Então, vai colocar teu problema e as hipóteses. Cuidado para não colocar hipóteses que se eliminam. Então, por exemplo, coloquei o exemplo aqui. Qual a relação entre o fator de risco e desempenho econômico? Então, a hipótese 1 eu coloquei. Existe relação entre fator de risco e desempenho econômico. Eu não posso colocar na hipótese 2 que não existe relação entre risco e desempenho econômico. Por quê? Eu estou testando uma. Quando eu testar essa hipótese, tá? Se ela for válida, ok. Se ela não for válida, vai para outra. Entendeu? Elas se eliminam. Então não façam isso. Então a minha hipótese 1 existe relação entre inovação e empreendedorismo. Hipótese 2, não existe relação entre inovação e empreendedorismo. Tu está testando a mesma coisa, tá? Só que a alegação de uma vai te fazer
afirmar outra. Então, a hipótese ou pressuposto é a resposta referente ao problema de pesquisa, baseado em que? No suporte teórico. Então, para elaborar essas hipóteses aqui, foi baseado nesses camaradas aqui, Catapan e Querubim. Então, nessa parte do suporte teórico, vocês vão colocar autor ou autores e o ano, tá? Porque aqui no final tem a referência. Então, se você colocou 2 suportes teóricos aqui, você vai colocar 2 referências aqui. Se colocou 3, colocar as 3 aqui, tá? Temos o objetivo geral, que é o problema de pesquisa. Ó. Qual a relação entre fatores de risco? Qual é o objetivo geral? Eu tiro o pronome e coloco o verbo. Unidade 3, vocês verificam esses objetivos gerais e específicos. E como eu falei, toda pesquisa só tem um objetivo geral, tá? E esse objetivo geral pode conter aí objetivos específicos que estão correlacionados com ele, que vão auxiliar a atingir esse objetivo geral, tá? Entre 2 ou 3 objetivos específicos. E aí a metodologia, aqui tem tipologia da pesquisa, se ela é descritiva, exploratória, explicativa, tá? Se ela é quantitativa ou qualitativa. Na população é o universo que você vai pesquisar. Então, se eu vou pesquisar as empresas hoteleiras da cidade de Pedro II, então eu vou quantificar aqui, vou colocar, sei lá, 100 empresas do ramo de hotelaria na cidade de Pedro II. Essa é a tua população. Tá? Lógico, você não vai obter a resposta das 100. Tentem ao máximo. Por isso é que tem a amostra. Então, se eu tentei com 100, mas só obtive a resposta de 80, minha amostra é 80. Tá? Mas aqui eu quero a população, que é o universo. Ok? E os procedimentos que você vai implementar na sua pesquisa para responder ao teu problema. É uma entrevista, é um survey, é uma análise de formulários, tá? É uma análise observacional e por aí vai, conforme a gente destacou nas aulas anteriores, ok? Então esse é o quadro de congruência que vocês devem colocar aí com o que vocês já vinham trabalhando. Na verdade, aqui na hora que você tiver pegando o que você fez nas atividades e colando nele, aí você vai observar alguma deficiência. Então, aí você vai tentar aprimorar, tá? Você vai tentar aprimorar para deixar tudo casadinho, ok? E este quadro de congruência ele é importantíssimo, porque ele serve como base para você desenvolver qualquer pesquisa. Então, vou fazer um artigo científico, tá? Eu tenho que primeiramente traçar um quadro de congruência. E a partir desse quadro, eu vou desdobrando a minha pesquisa. E você vai apresentar este quadro ao seu futuro orientador, tá? E como forma de dizer, ó, quero trabalhar com esse tema, já está aqui o meu problema, meus objetivos, meu método, tá? Então, a partir disso aí, o teu orientador vai te guiar na consecução aí da tua pesquisa, ok? Então, até uma próxima. Boa sorte a todos. Bom estudo.